Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um 360 da regularização de imóveis. Estamos iniciando aí mais uma transmissão ao vivo. Meu nome é Lucas Monteiro, sou advogado, eu atuo na regularização de imóveis e meu objetivo aqui é ajudar advogados a dominarem a regularização de imóveis sem processo judicial. Para quem não sabe, o 360 da regularização de imóveis é um projeto que eu criei no qual eu leio comentários de advogados que já me fizeram no YouTube, no Instagram, no Telegram e também no TikTok, que me fizeram dúvidas que eu acho pertinentes. Eu trago elas aqui para vocês ao vivo, né? E também dou a oportunidade daqueles advogados que têm interesse de entrar ao vivo comigo, mandem solicitação para a gente bater um papo aqui e resolver as suas dúvidas, seus questionamentos sobre a regularização de imóveis, ok? Então, sem mais delongas aí, vamos passar aqui para as perguntas que eu selecionei, né? Vamos ver se tem alguém aí interessado em entrar ao vivo comigo daqui a pouco. Vamos lá então. A doutora Caroline mandou no YouTube a seguinte pergunta. Oi, muito obrigado pelos ensinamentos. Poderia me dar uma orientação? Caso haja contrato de compra e venda, no entanto, a pessoa que vendeu não é citada na certidão de ônus reais do imóvel, qual modalidade de uso campeão você indicaria, considerando que a requerente possui imóvel há mais de 25 anos? Ela fez várias perguntas, eu vou ler tudo aqui e a gente responde. Mesmo tendo justo título, pensei em fazer menção do título, mas requerer na modalidade extraordinária, tendo em vista essa divergência na aquisição da posse do imóvel. O que você me orienta? E tratando-se de dispensa de memorial em imóvel devidamente matriculado, com relação aos confrontantes, cadê? Com relação aos confrontantes e ao proprietário registral desconhecido, devo fazer pedido de citação por edital na inicial, já que não haverá memorial assinado pelos confrontantes. Isso pode ser sanado com declaração ou ato notarial prova testemunhal? A doutora aqui, ela está requerendo uma uso campeão extrajudicial e a primeira pergunta dela foi no sentido de qual modalidade de uso campeão ela vai escolher. Tá? Ela, pelo que ela me disse aqui, ela tem um justo título, o que de cara a gente poderia pensar na possibilidade da uso campeão ordinária, que é a que exige o justo título, né, e 10 anos de posse. Só que ela falou que a pessoa tem mais de 10 anos. E ela pensou usar o justo título apenas para instruir o procedimento. Ela gostaria de utilizar através da uso campeão extraordinária, né? Seja pelos benefícios que ela tem, sem tanta comprovação assim, né? Porque a ordinária ela traz diversos requisitos aí, tá? E aí então, o que eu oriento ela? A primeira coisa é que você sim pode utilizar essa uso campeão extraordinária, mesmo havendo um justo título. Não é obrigatório você ter um justo título e ter que entrar com a uso campeão ordinária, pode sim entrar com a extraordinária, tá? Sobre a questão de não mencionar quem é o proprietário tabular, veja bem, é preciso saber se quem está na matrícula, ou se há matrícula, né, primeiramente, essa pessoa tem condições de regularizar esse imóvel. Se tiver condições pela via ordinária, você teria que regularizar esse imóvel de forma ordinária, sem ter que passar aí, no caso, pela regularização em segundo plano, né, que seria o uso campeão, tá? E assim, ela fala aqui, ó, que caso haja contrato de compra e venda, no entanto, a pessoa que vendeu não é citada na certidão de ônus reais. Você tem que tomar cuidado com isso aqui, porque se a pessoa não está na matrícula, de fato, ela não é proprietária. Então, talvez não seja contra ela que você teria que entrar essa uso campeão, tá? É preciso observar isso aí. Porque se não há ninguém na matrícula, apenas apresentando o justo título, você vai criar um vínculo com o seu cliente, que vai ser o titular daquela uso campeão, correto? A primeira coisa que a gente tem que ver é isso. Ou seja, você tem que saber contra quem você está entrando. Se tem matrícula, as chances são que tem um proprietário contra quem você está entrando ali, tá? Primeira coisa. Agora, se não tem matrícula e tem apenas o seu contrato, você pode apresentar, utilizar ele como utilizar o contrato só para demonstrar o início dessa posse da sua cliente e utilizar a modalidade extraordinária, não tem problema nenhum, tá? O segundo questionamento aqui, ela me fala que é o seguinte: e tratando-se de dispensa do memorial descritivo em imóvel devidamente matriculado, aí eu não sei se ela está falando do mesmo caso ou se é outra pergunta, tá? Porque assim, tem aquela dispensa que quando há
o imóvel devidamente matriculado, não há necessidade do memorial descritivo. Já fica até um alerta aqui para vocês. E, estando diante de um imóvel que está devidamente matriculado e a área usucapida, isso que é importante, a área usucapida seja a constante que está na matrícula, o mesmo terreno, a mesma metragem, não há necessidade de memorial descritivo e de planta do engenheiro ali, tá? E ela pergunta isso. E tratando-se de imóvel, e tratando-se de dispensa de memorial em imóvel devidamente matriculado, com relação aos confrontantes e ao proprietário registral desconhecido, devo fazer pedido de citação por edital na inicial? Primeira coisa que a gente tem que esclarecer aqui, não é citação por edital, tá? É notificação. O termo correto utilizado pelo provimento 65 não é uma citação, é apenas uma notificação desse proprietário tabular. Só que o provimento 65, que é o do CNJ, né, ele menciona que podem ser tanto os proprietários tabulares ou ocupantes a qualquer título. Então você vai fazer o seguinte, pegar as certidões dos imóveis dos confrontantes do seu cliente, tá, no qual você esteja requerendo o pedido, e independentemente de quem esteja lá, se seja proprietário tabular ou ocupante a qualquer título, você pede que haja a notificação desse pessoal aí, tá? Na impossibilidade, você tem que demonstrar ao oficial de registro de imóveis, aliás, somente apresentando a certidão de matrícula ou o endereço, isso basta para a notificação desses confrontantes, tá? Se não tiver condições deles assinarem a planta e memorial descritivo, você precisa apresentar aí uma declaração autônoma de que eles concordam com aquele procedimento. A primeira coisa que você tem que fazer é isso, tá? Aí você até menciona aqui, ó, já que não haverá memorial assinado pelos confrontantes, e isso pode ser assinado com declarações ou na ata notarial com prova testemunhal? Pode tanto ser na ata notarial quanto declaração autônoma, tá? Mas é importante que eles compareçam e estejam aí para que o procedimento siga, tá? O provimento traz essa obrigatoriedade de ter a notificação desse pessoal confrontante, para ver se eles não têm litígio envolvendo o imóvel deles. Ok? Vamos ver aqui se tem alguém querendo entrar. Parece que tinha uma notificação aqui. Não, não tem pedidos. Pessoal, quem que estiver ao vivo aí e quiser entrar para a gente bater um papo aí, trocar uma ideia, responder alguma pergunta, podem mandar a solicitação aí para mim, que a gente conversa. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Não tem. Me pareceu que tinha alguém mandando a notificação aqui, até agora nada. Mas vamos seguindo aqui. Quem quiser entrar, fique à vontade aí, manda a solicitação que a gente vai conversando. Ok? Deixa eu só ver uma questão aqui. Se realmente vai entrar. Aí. Voltamos. Vamos lá. Quem quiser entrar aí, pessoal, pode mandar a solicitação que eu vou respondendo as outras perguntas aqui que eu tenho, tá? Lembrando que esse projeto é toda quinta-feira às 8 horas. A gente está aí respondendo perguntas dos advogados referente à regularização de imóveis, tá? Especificamente uso capião, inventário, adjudicação compulsória extrajudicial. Acredito que isso possa ajudar muita gente aí. Então vamos seguindo. Quem quiser mandar solicitação, está aberto aí no Instagram, pode mandar. Hoje é uma transmissão mais tranquila, sem tema determinado, ao qual eu realmente quero ajudar aí quem queira, né, ter essa oportunidade. É como se fosse uma consultoria, pessoal, basicamente. No primeiro momento, estou lendo os comentários, que eu recebo diversos comentários no YouTube, no Instagram, no TikTok, e, querendo ou não, uma dúvida pontual ela pode ajudar, né? Ajudar na sua advocacia. Algo que você teria que ir ao cartório, solicitar essa pergunta, ou até mesmo, né, estudar bastante aí para estar respondendo essa questão. Resolvi abrir esse tema aí para ouvir vocês também, né? Para ouvir que tipo de conteúdo tá legal, se vocês querem que mude o tema, se vocês querem qualquer situação aí, tá bom? Então, havendo pessoas que querem entrar ao vivo aí, fiquem à vontade, podem mandar a solicitação, que eu vou estar... vocês entram ao vivo aqui e a gente conversa, tá bom? Então vamos lá. Um advogado mandou assim para mim. Olá, doutor Lucas, a doutora advogada, né? A doutora Marisa.
Olá, doutor Lucas, muita boa explicação. Me tire uma dúvida por gentileza. Dei entrada na ação de usucapião e a juíza pediu para apresentar as certidões imobiliárias dos imóveis confinantes. Quais certidões são estas? Tem que ser pagas? Aonde consigo? Essa certidão, doutora, é a certidão imobiliária, certidão de matrícula mesmo, né? Basicamente é um pouco, tem a ver com a pergunta da doutora anterior, mas é para você apresentar quem são os confrontantes. Se ela solicitou essas certidões, basta você solicitar ao cartório os imóveis confinantes ali, a certidão, e apresentar ao juízo. E sim, elas serão pagas, elas são solicitadas no cartório de registro de imóveis da localidade lá do terreno, tá? Você solicita ela junto ao processo e com certeza vai dar certo aí. Ok? Acho que é isso. Deixa eu ver aqui se alguém mandou. Não, ainda não. Se eu não me engano, eu estava conversando com o Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, se você estiver aí, manda a solicitação para a gente bater um papo aqui. Aqui, manda aí pro senhor aí. O Dr. Cláudio, estava conversando com ele agora há pouco por WhatsApp. E, coincidentemente, ele me mandou uma pergunta. Ah, o Dr. Cláudio entrou. Boa noite, doutor. Boa noite, amigo. Tá Tudo bom? bem? Joia, né, Seja Lucas? bem-vindo aí ao projeto 360 da regularização de imóveis. Nossa, o senhor conhece o projeto já ou não? Não, eu estava pesquisando aqui no YouTube, né? E aí eu vi que você já tinha dado já tinha feito algumas lives, né? Algumas aulas. Eu achei super interessante. E, Ah, rapaz, que legal. coincidentemente, eu estava aqui estudando a legislação, né? E aí Uhum. vai surgindo várias dúvidas e tudo. Eu, né, comecei a assistir alguns vídeos seus e eu estava comentando com a minha esposa. Eu falei, rapaz, é muita coincidência, viu? Olha só. Pessoal, para contextualizar, o doutor Cláudio, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, né? Eu estava aqui preparando a aula aqui e, coincidentemente, hoje, como é o 360 da regularização, o projeto que vocês já conhecem, no qual eu respondo perguntas dos advogados, e quem queira entrar ao vivo entra também. Ele me mandou uma pergunta e eu falei, uai, quem sabe a gente coloca isso ao vivo, né? Melhor, que talvez ajude os colegas aí e haja uma interação, eu te conheço também. Doutor Você Cláudio, viu só aí, pra gente, só pra você viu aí gente, que a primeira dúvida que eu te mandei é com relação à questão da competência, né? Quando sim, na cidade, né, principalmente cidade interior, que não tem o cartório de notas, se tiver só de, de imóvel, então vice-versa, se tiver somente como que o advogado, o requerente vai, né, o advogado da parte, no requerente vai resolver. Ele só faz nenhum só? doutor, porque é o seguinte, existem algumas situações, por exemplo, em grandes cidades nós temos diversas atribuições e vários cartórios. Tem um Sim, cartório apenas de notas, tem um cartório de registro de imóveis, registro de títulos e documentos, tem vários tipos de sim, cartório. sim, eu Só que entendi. quando é interior, nós temos o ofício único. Né? Se for muito interior mesmo, nós temos o ofício único, no qual só tem apenas um cartório. Então é lá mesmo que vai ser solicitado a ata notarial e também o requerimento do registro da usucapião extrajudicial, né? Então, assim, esse cartório provavelmente que o senhor esteja regularizando o imóvel vai ser ofício único, né? Então você vai solicitar tudo lá, Certo. entendeu? É, depois a gente vai, né, pesquisando aqui. Na verdade, eu sou especialista em previdenciário. Olha só. O senhor está migrando para a área imobiliária? Seja bem-vindo, Não, tá? não, 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 não. Na verdade, não estou migrando, não. É porque as demandas vão surgindo. Eu tenho um mês só que estou na advocacia, porque eu aposentei, tem 2 meses que eu aposentei, eu era do bombeiro, Olha só. e aí e já tinha 15 anos de formado, e não podia exercer por questão, né, de legislação, que é o impedimento absoluto. Mas Entendi. o fato é que eu estou especializando em previdenciário, já tem 2 anos, né? Estou na segunda pós. Também sou pós-graduado também em tributário e trabalho. Né? Graças a Deus, você vê, dentro da medida do possível, nas horas vagas, a gente É estudava, né? isso aí. Estudando, né? Não Bom perdendo tempo, demais. já avisando esse momento agora de poder estar exercendo. Né? Então, depois de Aham. 30 anos de Estado, agora estou exercendo. E aí, já estou com algumas demandas administrativas, principalmente de benefício, né? E um de incapacidade e um outro de aposentadoria. Mas o que aconteceu? Nesse intervalo já me surgiu
2 ações de imobiliário, de regularização de imóvel extrajudicial. É a primeira vez. Peraí, eu vou Olha só, pesquisar. Eu vou tá pesquisar. certo. E aí, coincidentemente, a madrinha do meu menino, né, que eu tenho um casal de filhos gêmeos, de 1 ano e 6 meses, a Rosa trabalha no cartório. E aí eu peguei com ela algumas dicas, ela me passou a legislação toda. Rapaz, e é muita legislação, o negócio está parecendo o direito previdenciário. Só não espero que não mude na mesma velocidade da legislação do Não, direito você pode ter previdenciário. certeza, o imobiliário muda bastante, mas não igual ao previdenciário. O previdenciário é Rapaz, campeão. tá. A segunda pergunta aí que eu tenho, que eu acho assim que, para quem está começando, e aí como eu, de toda essa legislação aqui, o provimento 65, o provimento 61, e além da lei de registro público, qual dessas aí que você acha que, assim, que é importantíssimo que o advogado que tem que realmente assim estar na ponta da linha da língua, tem que saber mesmo? Olha, doutor, no caso da regularização de imóveis, Sim, é preciso muito conhecer a 6766, que se trata de loteamentos, sim. tá? Tem que conhecer a 4591, que é a lei de incorporações, a 6015, lei de registros públicos, que é essencial. Para quem vai atuar na uso campeão extrajudicial, tem que conhecer o provimento 65 do CNJ, Sim, eu né, estou que é... com toda Inclusive, essa relação doutor, aqui. eu estou com um projeto aí, toda terça-feira, eu tô esgotando o provimento 65 do CNJ, tá? Procura no YouTube aí, no Sim, Instagram sim. também. Nós já estamos no artigo Tá ok. 10, tá? Pesquisa lá que o senhor vai ver que a gente comentou todos os artigos, artigos por artigo. Então, assim, a área imobiliária, ela é um leque de opções, né? Então, se tratando da regularização de imóveis extrajudicial, essas legislações que eu acabei de falar aqui, elas já dão um pontapé inicial muito bom, né? E, Sim, assim, as informações práticas, a meu ver, elas são muito mais relevantes do que teoria. Porque se você vai para a área imobiliária, não sei se isso acontece no previdenciário porque não é minha área, mas na prática do imobiliário mesmo, você descobre cada coisa e cada estado é de um jeito, cada cartório é de um jeito. Então, assim, a gente acaba ficando um pouco perdido, mas, assim, a prática do dia a dia te dá muito conhecimento. Te permite, né, atuar bastante aí e saber como é que funcionam os procedimentos e tudo. Mas dentro dessa sistemática aí, 6766, 4591, provimento 65 do CNJ, 6015, né, lei federal, e várias outras legislações que regulam um procedimento ou outro, mas essas são as principais, né? Porque tendo esse conhecimento todo, você já vai ter a capacidade de atuar na regularização de imóveis através da uso campeão extrajudicial, da adjudicação compulsória extrajudicial e do inventário extrajudicial, que são basicamente os principais tipos de regularização que a gente tem no Brasil, né? Que exato. abarca a maior quantidade de imóveis irregulares aí. O provimento 18, eu notei na sua live, no provimento 18, principalmente o artigo 7, né? Cita a obrigação de formar alguns órgãos, principalmente SINSEC, e o provimento 39 também tem essa consulta aí ao Central Nacional de Exposição de Bens. Na verdade, tem todo no checklist que o advogado ele tem que se precaver, né? Tem, com certeza. Porque Porque realmente são muitas informações e são muitos dados a serem pesquisados, né, antes de atuar nessa área. uma das coisas assim que a gente, aquele time de advogado que eu já assim, que eu deparei aqui, é que o advogado não pode acreditar na palavra, né, não é que ele não pode acreditar, ele tem que desconfiar e pedir documento que comprova, porque pelo que eu estou vendo aqui, um dos requisitos aqui da petição inicial do 319 é a apresentação de todos os documentos originais, não é isso? Sim, exatamente. Tem a permissiva também, doutor, do próprio advogado dar autenticidade a esses documentos, né? Sim, Ele pega a cópia, ele tira uma cópia ali, apresenta esses documentos na cópia, só que declarando-os autênticos sob sua responsabilidade pessoal. Só que inclusive eu já falei isso em algumas aulas aqui, eu acho isso um risco. Porque você pode exato, estar dando autenticidade num documento que talvez, por exemplo, se ele estiver falso, e aí? exatamente. O advogado vai Aí, junto, querendo entendeu? ou não, ele acaba, como dizer assim, tendo a sua participação de culpa, né? Isso. Nada melhor do que solicitar isso ao tabelionato, né, para reconhecer firma daquele documento, autenticar uma cópia, não tem problema nenhum. Só que assim, tem alguns documentos na uso campeão extrajudicial especificamente que eles são obrigatoriamente apresentados no original, Sim. né?
ata notarial, por exemplo, né, certo. procuração, tem alguns documentos As, específicos, as, justo as título. próprias certidões e aí que são puxadas aí dos órgãos, né, são válidos 30 dias, acho que achei esse prazo curto, porque para poder o, a solicitante, o requerente, o advogado, juntar toda essa documentação que rola, demanda um pouquinho de tempo. E, às vezes, esse prazo curto aí, dependendo se a pessoa realmente não tiver aí uma habilidade, ele perde esse prazo. E tranquilamente ele perde É, esse prazo. por isso que eu oriento meus alunos a fazerem a seguinte situação. Diante de um caso de uso capião, solicite todas as informações do cliente primeiro, Sim, faça todo o checklist ali, tá? Estude o caso. Quando for dar a entrada nos cartórios, é que aí sim pega as certidões. Né? sim, As certidões que têm validade são as últimas a serem pegas. sim, Né? Porque exatamente. senão você acaba incorrendo na situação de ter que o cliente pagar duas certidões. Exatamente. Né? Isso é que eu tava pensando aqui, porque trazendo aí para o meu lado aí do previdenciário, a gente faz justamente isso. Eu, particularmente, não tenho nenhuma intenção vamos dizer assim, de fazer coisa errada, não que fazer coisa errada, e cair assim, em conto de vigalho, né? Claro. Graças a Deus, entendeu? E, Assim, eu doutor, realmente eu me precavi muito, não vou fazer claro. essa situação de atestar documento na forma original, não é porque eu não quero, porque realmente não há necessidade de cair nessa, como diz, depois, amanhã depois, ser chamado na responsabilidade por um documento que eu autentiquei que. E aí, infelizmente, a gente sabe que o Brasil é campeão mundial aí de fraude, e infelizmente as pessoas não Não têm é. aquele cuidado. Esse, esses dias eu estava conversando com o oficial de registro aqui da capital, eu sou de Goiânia, né? Do estado de Goiás. E a gente estava conversando sobre a questão da necessidade de elementos, né, de certificação, de documentos serem comprobatórios no cartório. E o Brasil é campeão nas exigências, né, de requisitos para determinados procedimentos. Só que nós chegamos à conclusão de que essa exigência toda, né, dessa formalidade dos documentos, que os procedimentos sejam complexos, é justamente porque há tantas pessoas querendo fraudar as transações Exato. imobiliárias. E aí, olha para você ver como é que é a questão de interessante quando se trata em fraude. Esse mês, o governo determinou que houvesse um pente fino geral dos benefícios, ou seja, já avisando aí que vai ter um saldo, Uma né? Vai ter alteração, aí né? uma alteração de no mínimo aí 8 bilhões. Você Pois imagina é. que loucura no Brasil inteiro, ou seja, principalmente em capacidade, BPC Loas. Então, ou seja, se ele está fazendo isso, o governo, é porque sabe que realmente tem fraude. E aí, olha Uhum. para você Claro. ver, que loucura. Por Não, é quê? justamente. Aí eu ia te perguntar dentro dessa questão da fraude. Uma coisa é eu fazer a ata bonitinho, seguindo todo o protocolo, apresentando todo o documento, e eu vi aqui na minha pesquisa que há a possibilidade de fazer uma ata, eu fazer um pedido de uma ata, né, de registro da ata, envolvendo só o depoimento das testemunhas. Como é que fica essa situação? Tem que ter qual que é o mínimo de testemunha e as testemunhas elas são obrigadas a depor, como se prestar o crescimento da verdade sobre pena de criminal, não é isso? Doutor, no que se refere à ata notarial para fim de uso capião, o tabelião, inclusive está previsto no provimento 65, se eu não me engano, no artigo 9º ou 8º, eu li isso na aula anterior. Terça-feira a gente fez uma aula aí sobre o provimento 65, e na ata notarial não podem constar apenas elementos de declaração do requerente. Ou seja, o tabelião Então tem que a certificar, ata pode ser mista. sim, mas Documentos, mas somente o, testemunho não. não pode não. O tabelião tem que atestar que se trata de um pedido de uso capião, que a pessoa de fato está no imóvel, que ela declara e está no imóvel, porque inclusive ele faz diligência no imóvel para saber se a pessoa está lá, ele tira fotos, entendeu? Então não é simplesmente declarar que aquele imóvel é seu e tudo mais, não. Tem todo um laço probatório aí, passa pelo crivo do tabelião de notas também, entendeu? Como é que funciona na prática? Você solicita a lavratura da ata notarial mediante um requerimento, Sim. explica para o tabelião que tipo de uso campeão é aquela, quais são Qual os a requerentes, né, classificação, explica toda a espécie. situação, exato. E daí ele vai agendar uma data para visitar o imóvel, né, com aqueles documentos, você apresenta tudo para ele. Vai agendar uma data para ir naquele imóvel,
para verificar quais são os elementos que envolvem aquela usucapião, né? Ele tem que certificar, inclusive, que ele viu os requerentes lá no imóvel. Porque senão... Porque, por exemplo, quem vai fazer o juízo de valor, digamos assim, é o oficial de registro. Só que a ata notarial ela serve como elemento de prova dessa posse. Entendeu? A única finalidade da ata notarial no procedimento de usucapião é atestar posse. Ela é um elemento que compõe o procedimento de usucapião para atestar posse. Então, ela não basta ter apenas declaração do requerente. Inclusive, dentro da ata notarial, será juntado fotos do imóvel, áudios, se o tabelião assim quiser, né, declarações dos confrontantes, que conhece aquele imóvel ali, conhece aquela pessoa morou tantos anos no imóvel. Então, assim, de fato, não é somente declaração, né? Há uma certa constituição de prova, mesmo na ata notarial, né? Isso certificado por um profissional dotado de fé pública, que é o tabelião de notas, tá certo? No seu caso específico, você havia dito no início, quando o senhor entrou, que na sua cidade, o mesmo tabelião, ele também é registrador, é isso? Não. Como é que é? Bem, explica o seu caso aí. Eu estava estudando e aí me veio essa situação que na cidade, eu confirmei aqui com a minha esposa, lá tem tanto o cartório de nota quanto o cartório de imóveis. Mas, e aí eu falei, se numa cidade só tiver o cartório de imóvel, aí você vai ter que fazer tudo já diretamente com o imóvel, o titular do cartório de imóvel, é isso? Exatamente. Se tiver somente um cartório, esse cartório vai ter a função de notas, a função de registro de imóveis, RCPJ, RCPN, tudo. Daí você vai requerer a ata notarial para a pessoa, correto? E esse mesmo tabelião, ele vai lavrar essa ata, fazer os procedimentos relativos à ata notarial. Quando finalizada a ata notarial, aí ele passa para o procedimento de registro daquela usucapião. E aí você, advogado, vai apresentar a petição inicial, com base nos elementos aí do 319 do CPC, e apresenta formalmente o conteúdo. Aí lá dentro do cartório ele que vai dar seguimento naquilo. Em se tratando de cartórios distintos, em um cartório você requereria a ata notarial, e no outro cartório você vai lá e protocola o pedido de usucapião. Entendeu? Sim. Pelo menos teoricamente aí, né, esse roteiro parece ser simples, né? Parece que não tem complicação. A questão é que o que eu estou vendo é questão maior aí, por exemplo, um dos confrontantes, um dos vizinhos, vamos supor que a gente sabe que tem muita briga ou rixa de vizinho. E o problema maior é isso. Porque imagina se os três, vamos supor que tiver três, o lado direito, esquerdo e fundo. Então, todos os três conhecem a Dona Maria, eu conheço a José. Não, e quando um desses confrontantes, no caso da visita, né, do representante do cartório, entendeu como é que é? A gente já fica pensando assim, mil e uma situações. Eu já te respondo já tenho uma resposta pronta para isso. Porque aí vamos supor que na situação seja inimigo. Porque eu, como advogado, eu poderia comprovar para o cartório que essa pessoa do lado direito ou do lado esquerdo é inimigo. Mas é que tá, não precisa, doutor. Veja bem, eu vou te explicar a situação e o senhor vai entender. Diante de uma situação no qual a gente tem que coletar, primeiro que não tem a obrigatoriedade dos confrontantes assinarem algum documento. Sim. Isso é uma questão opcional. Aí, se eles assinarem, nós iremos evitar um procedimento lá no registro de imóveis, que seriam as notificações. Correto? Diante da situação de notificá-los e eles não quiserem, por exemplo, ou vamos supor que eles têm briga, a única possibilidade de dar errado aí é se eles formalizarem uma impugnação ao procedimento de usucapião. Se eles não falarem nada, o provimento fala para nós que, diante da inércia dos confrontantes, o procedimento vai seguir. Passou 15 dias da notificação, e o procedimento vai seguir normalmente. Eu anotei isso aqui, na sua área. Aqui, eu anotei. Pois é, então, diante dessa situação, a gente fica seguro quanto a isso. Porque se eles apresentarem uma impugnação, aí sim o procedimento pode dar errado, mas nem assim é certeza que vai dar errado. Sabe por quê? Sim. Porque existe a impugnação infundada. A impugnação infundada é quando o oficial de registro de imóveis ele identifica que aquela impugnação nada tem a ver com o requerimento de usucapião e não prejudica o procedimento. Sim. Porque imagina o senhor o seguinte, você requer a usucapião, daí o vizinho, na tentativa de somente prejudicar,
quem está requerendo o uso campeão fala que ele comprou o imóvel. Só que aí não apresenta documento nenhum, Sim. não tem a posse, não tem condições de demonstrar aquela posse, e o oficial de registro ele vai ter a função de realmente verificar se aquela impugnação ela tem fundamento, se ela tem elementos que impeçam a regularização do imóvel através da uso campeão extrajudicial, que seria sem litígio no caso, entendeu? Então é isso. Então nós temos a segurança de que o crivo vai passar pelo oficial de registro de imóveis, né? Então a gente fica tranquilo nesse ponto. Agora, diante de uma situação que há litígio comprovado, há um litígio que de fato impeça a regularização, aí a recomendação que eu faço aos meus alunos é exatamente procurar a via judicial, porque a via extrajudicial ela se tornaria prejudicada aqui nesse caso, entende? Entendi, perfeitamente. Rapaz, Basicamente é isso. são alguns detalhes, né? Mas pelo que eu estou vendo aí, não tem assim tanto. Realmente é formalidade mesmo, né? É entender o procedimento, doutor, entender do início ao fim como é que funciona, tá? Solicitar, apresentar os documentos que o cartório exige, que o cartório vai exigir uma série de documentos aí, tá bom? E, é claro, atender às exigências do cartório quando for chamado. Porque a desídia também, né, ela é considerada como uma situação aí que vai causar o arquivamento do processo, do procedimento no cartório, e isso vai ser ruim, porque o seu cliente vai perder 50% do que ele pagou aí, né? Sim, entendi. E aí basicamente é isso. Ok. Doutor, já tem mais alguma dúvida aí para mim? Para a gente resolver Não, não aqui? tem não. É que eu que realmente assim, vi que realmente tem que estudar muito aqui mesmo. Não dá para poder aventurar assim, ainda Mas bem que assim, olha que essa nós estamos falando só de um tipo. uma situação que a regularização dos campeão é extrajudicial, né? Porque se vai para o judiciário, aí a coisa já complica mais um Não, aí pouco, já né? muda, a gente vai entrar com os ditames do CPC aí, Sim. né? Aí tem isso. Doutor, só para deixar registrado aqui, o seu nome é Cláudio, né? É, Cláudio Reginaldo, Cláudio. O senhor fala da onde, senhor de Cláudio? Montes Claros, Minas Gerais. Montes Claros, cidade boa, hein? Só é quente, rapaz. Nossa Senhora. Aí, e esses dias está chovendo aqui um pouco aqui, Olha só. para diminuir um E, pouco o calor, mas esse mês de setembro, agosto, setembro, outubro, realmente o calor aqui beira assim algo em torno de 38, nossa 39. senhora, Isso aí é na demais, sombra, né? hein? Isso na E sombra. doutor, e me fala uma coisa aqui, o senhor me conheceu da onde? Ah, no O senhor Instagram, no YouTube, foi no YouTube? O senhor me achou no YouTube? no que eu digitei lá, o uso campeão extrajudicial, apareceram várias, né? Mas aí eu vi que eu já tinha assistido umas duas lives suas aí, eu falei, esse cara entende, Olha rapaz. só, que Ele bacana. ele é especialista, o doutor Lucas, ele é bom no negócio aí. E eu dou sorte, rapaz, porque quando eu pego para estudar, desde a época da faculdade, eu sempre procurei, assim, alguém que realmente, efetivamente, mostra a prática, né? Não adianta se querer ficar seguindo ou lendo. Meus livros aqui, todos são mestres, doutores, pessoas que são realmente especialistas. Porque eu procuro aproveitar o tempo, o pouco tempo que eu tenho para estudar, para poder ir direto na fonte, para poder realmente ali, sabe, maximizar o máximo do tempo, né? E agora, Claro. atualmente, não estou tanto tempo, porque com dois meninos gêmeos pequeno, 1 ano e 6 meses. E é interessante porque, rapaz, a gente acha que a gente não tem tempo, né, para as coisas. Mas você acredita que quando eu acordo de madrugada, que eu vou dar de mamãe e eu estou sem sono, eu venho aqui para estudar, rapaz. Você acredita uma coisa dessa? Está sendo Maravilha. para mim uma experiência incrível, porque às vezes eu pego 4 horas da manhã, assim, quando eu assusto aqui, está dando 7 mil, 7 mil, entendeu? Vai, Olha só que gente, maravilha. tá? Não, e assim, seja bem-vindo à área imobiliária, tá? O senhor vai se Não, apaixonar sem por essa dúvida, área. E já sem fica o dúvida. convite aí para o senhor participar. Toda terça-feira a gente tem um projeto aí que estou caminhando, né? Se chama Caminhando pelo Provimento 65 do CNJ. Finalizado esse provimento 65, eu vou trazer aqui a Lei 6.015, vou trazer o direito material, que é o uso campeão, a adjudicação compulsória, né, o inventário. A gente vai falar de muitos temas aqui, tá? Exatamente, é O isso que eu senhor queria te fica à falar, porque vontade eu aí para estou com uma aprender outra comigo. demanda também, que um, 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 um amigo solicitou, do inventário. Só que o caso dele não é extrajudicial. Eu acho que o caso dele vai ter que ser feito judicialmente, porque são 3 imóveis. Todos, o imóvel tem escritura, tem tudo, só que como o lote, o espaço é grande, aí o irmão construiu, a outra irmã construiu,
E só casas boas, não é barraco, é casas boas, muito bem feitas, por sinal, casa com piscina e tudo mais, sabe? É como se fosse uma chácara. Certo. Aí, nesse caso, vai ter que ser feito um inventário judicial mesmo, né? Ou até mesmo social, só que, pelo que eu estou vendo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque vai ter que fazer fala assim, a planta de cada um desse imóvel, né? Vai ter que separar Mas o senhor certinho. fala que vai ser judicial por quê? Não, porque eu estou achando que, assim, por causa da questão do inventário, né? Pensa que o inventário também pode ser feito Não, social. pode, ué. Ah, Assim, eu oriento meus alunos na seguinte situação. Nós temos que verificar se o cliente está com pressa, se ele precisa regularizar aquilo de forma rápida. sim, Nesse quesito, eu já ligo o alerta para regularizar através do cartório, que é sim, mais é rápido. social. Só que às vezes o cliente não tem condições. Então a gente pensa na possibilidade de uma gratuidade da justiça, Sim, né? Só que assim, a gente tem que analisar. Tem litígio, não tem litígio? No cartório é muito mais rápido. A gente formaliza os documentos aí, por exemplo, um inventário desse aí em cartório, é possível dele sair com 1 mês ou 2 meses, sim. né? Sim, eu vou conversar com Já, ele, já na mas justiça vai sair, sabe-se lá quando, né? pelo que eu entendi, todos eles têm interesse e necessidade de regularizar o mais rápido possível, né? Entendi. Eu fui lá, visitei lá o local lá, e só casas boas, sabe? A Não, casa da irmã, maravilha. que é uma casa Dá maior. para dá o senhor atuar aí, ó, regularizando esses imóveis também. Sinceramente, eu tô tentado aí, rapaz, porque é uma área aí, o que acontece? De tudo, se não sou tão leigo, porque pelo Corpo Bombeiro, eu sou especialista em prevenção, né, e patologia das edificações, é uma pós-graduação que eu fiz em 2012. É, algum ano atrás também eu participei de um seminário de direito imobiliário lá pela ESOAB. Eu saí daqui num final de semana, véspera feriado, daqui, rodei 400 quilômetros para chegar lá, achando que não ia ter quase ninguém. Cheguei lá, pela surpresa, estava lotado o espaço com 200 advogados. Bom, hein? E agora vai começar também agora um seminário de direito urbanismo. Então, assim, aos poucos eu estou Não, maravilha. procurando inteirar da legislação. E eu estou vendo que realmente é uma área boa, porque são, no Brasil inteiro, não, são mais de 60 milhões, né, de deficiência de imóveis, e tem muitos imóveis desses 5.503 municípios, aqui em Minas, 853 municípios, a grande maioria dos imóveis, eu sei que eu atuei nessa parte de prevenção, são irregulares. Olha só, o senhor tá por dentro dos números, hein? Fortíssimo, fortíssimo candidato a ser um advogado aí, dominador da regularização de imóveis. Rapaz, olha que de repente você vai ter um concorrente forte aí, rapaz. Você já pensa? Doutor, vou te falar uma coisa. Mesmo que todos os advogados do Brasil resolvessem atuar na regularização de imóveis, haveria espaço para todo mundo. Você acredita nisso? Não, aí o que acontece? Olha para Você você sabe por ver. quê? Veja bem, olha os Sim, números. eu Nós tô, temos 60% dos imóveis no Brasil irregulares. sim, Isso representa mais de 30 milhões de imóveis. exatamente. Hoje, atualmente, no Brasil, a gente está com uma média aí de quase 2 milhões de advogados. Faz as contas. Daria Não, para todo mundo regularizar um imóvel, dos advogados. não, E e outra, aí eu tô falando é para você. é uma parcela mínima de uns 5% que atua na regularização de imóveis. Tem Ô, espaço para Lucas, muita gente. Lucas, olha para você ver como é que são as coisas. Porque como eu sempre acreditei muito em Deus, assim, e sabia que a minha hora de chegar a atuar como advogado iria acontecer, né? E aí o que acontece? Depois da espera de 15 anos, e aí eu fui na casa de uma dona, da dona Maria, para poder resolver a demanda dela, que eu já resolvi, já solicitei a perícia, já ganhei meu horário, só pela parte que eu fiz, né, da questão administrativa de criar e-mail, o login e senha, né, do GOV, elaborar o contrato, marcar perícia. Já levei meu honorário. E fora os outros, quando é, 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 a demanda dela, se o pedido dela, o requerimento for, né? E aí nós estamos rezando para poder. Que problema de saúde ela tem um monte para poder ser deferido. Só que aí tem questão da perícia, aí é outro departamento, mas o meu eu já levei. Só que o que acontece? Eu estava lá e a irmã dela me procurou para regularizar o imóvel dela. Só que ela não está querendo regularizar o imóvel. Só que ela está querendo fazer um termo de doação em vida por sobrinho dela, que ela tem um sobrinho dela como filho. Eu falei, na mesma da hora, eu falei, é só um termo de doação, vou fazer um termo de doação,
porque ela não tem condições de fazer toda a escritura pública para pagar ITCMD. Eu falei, só isso, a senhora resolve o problema? Sim, já levei outro horário também, porque o contrato já está pronto. Olha aí. O Maravilha. contrato de doação que eu vou registrar em cartório, ela só quer um documento simples para passar para o sobrinho dela, que ela tem como filho, para falar assim, aqui meu presente, no caso de eu morrer, porque o cara já mora com ela, o sobrinho dela já mora. Doutor, eu preciso te alertar, assim, na hora que o senhor Sim, me falou isso, eu preciso te alertar uma situação seguinte. certo. Esse contrato, ele não vai transferir propriedade para ela, transmite Não, apenas a posse. eu sei, e é isso que ela quer. Ela quer realmente transmitir a posse. Ah, tudo bem. Porque aí ele vai se tornar titular aí, né, para poder Sim, requerer mas algum ele já direito algum mora, dia. já. É o que eu estou falando com você, ela só quer formalizar porque ele já mora. Entendi. Essa é, Ele vai ter a oportunidade de regularizar no nome dele algum dia, se ele quiser. exatamente, para o futuro, né? E Exato. aí, além disso, olha para você ver. E aí, gente, nessa brincadeira, ela colocou outra situação do imóvel, que é o IPTU, que já tem muitos anos que não paga. Aí eu falei, vai, peraí, ó. Aí já é na minha área tributária, o que eu vou fazer? Dos 5 anos, depois eu vou pedir o quê? A prescrição. Eu falei, aí já é Claro. outra peça, aí vai ser outro pedido, outra demanda, que nós vamos estar fazendo para A ver. área imobiliária, ela envolve várias áreas, né? A área tributária, né? Envolve outras áreas aí que o senhor pode estar oferecendo serviço para os clientes, né? Eu já estou nessa área já tem mais de 8 anos, estou envolvido na área imobiliária, né, há mais de 8 anos, e assim, simplesmente eu gosto muito, sou apaixonado pela área, provavelmente é a área que eu vou trabalhar o resto da minha vida, e é isso, né? Ô, Lucas, eu não sei se. Porque a gente assim, como a gente é mineirinho, né? A gente, como diz, a gente vai comprando os materiais, né? Aí, ó, pra você ver. A gente vai comprando o, Olha só, o Luiz maravilha. Sacomã. E assim, esse livro aqui já tem um tempinho que eu tenho, né? Ele, assim, então, na verdade, eu gosto de estudar de tudo, né? E Não, bom aí, demais. Tem que a estudar gente mesmo. tem. A gente tem também o do Frederico, direito imobiliário, a gente tem alguns exemplares de direito imobiliário, que é uma situação que já meio que assim que estava me chamando a atenção um tempo atrás. Mas uma coisa é você, efetivamente, a teoria, outra coisa é prática, como está acontecendo. Não, com E certeza. assim, você pode ter certeza, eu que eu preciso ganhar o meu ganha-pão, porque você imagina faculdade, 3 pós-graduação, vários cursos, quer dizer, e agora com 2 meninos, eu falei assim, vai, peraí, ué, eu Tem que ganhar quero meu dinheiro. honorário. Então, assim, eu estou vendo que a deficiência realmente tem o campo, eu falei, vai. Tá? Gosto demais do previdenciário, mas realmente não tem Você vai jeito, ver né? que eu arrisco a dizer que o senhor vai largar o previdenciário para ficar no imobiliário, tá? Rapaz, Eu tenho certeza que isso vai acontecer. rapaz, você entendeu como é que é o negócio? Eu assim, peraí, ué. Você imagina no primeiro mês de advocacia, pegar 3 causas imobiliárias, eu falei Olha assim, aí. tem alguma coisa. É Deus Hã? colocando o direito imobiliário na sua vida. Pode ter Você imagina. certeza. Aí, ó, o Ivanildo Figueiredo, o Luiz Sacone, que é o Teoria e Prática, e tem alguns outros sim, Bom né? demais, doutor. Tem que Não, estudar mesmo, né? Eu faço, não, fica o tem. convite aqui novamente, se o senhor Sim. está me acompanhando toda terça-feira, que a gente vai ter conteúdos por aqui. E no eventual oportunidade, novamente, se o senhor queira trazer um caso prático aqui para a gente na quinta-feira, que é o 360 da regularização, fica à vontade também, a gente estaremos todos aqui, O certo? caso prático vai ser esse que eu te falei desse amigo meu, que essa semana mesmo eu vou estar reunindo com ele, já pegando maiores informações de como a gente vai fazer. Inicialmente vai ser realmente extrajudicial, pelo que eu estou vendo aí. Ele está com um pouco de urgência, porque ele já mora lá com a mãe numa casa e está construindo outra casa. Pra Entendi. você tem ideia, o terreno lá que eu vi deve ter alguns 2.000 metros, entendeu? Aí ele tem uma casa da irmã dele, que tem piscina, uma casa muito boa. Ele já mora com a mãe dele, que é de idade, já tem quase 80 anos, 85 anos, se não me engano. Mas Uhum. mora cedido. E ele está construindo uma outra casa, uma casa de em torno de 120 metros, uma casa muito boa, sabe? Está faltando só fazer a parte do telhado. Eu até estranhei. Eu falei, gente, rapaz, que casa boa. E aí, estranhei sim, porque foi rápido demais. Quando eu fui lá olhar, eu falei, aí eu vi que o projeto que ele fez, um projeto bacana, sabe?
E aí, mas só assim, que Mas, pela estrutura que ele fez, sabe? Foi rápido. O fato é que condições de regularizar ele tem, sabe? Então, assim, é um cliente que eu não posso deixar. Eu vou ter que não, estudar para então, poder levar o meu fecha com honorário. ele. E no caso lá é inventário? É inventário. Aí nós vamos fazer o inventário e regularização, né? Separação de cada imóvel, Ótimo. porque ele quer, assim, a casa dele ter o documento da casa dele, a irmã dele ter o documento. Então, vai ter que ser feito um Não, inventário maravilha. e regularizar separar, né? Cada imóvel. Aquele Não, imóvel que não perfeito. tiver a planta vai ter que ser feito. Não, Né? E aí, no caso, maravilha. eu vou ter que ter uma parceria com o engenheiro, né? Para poder estar dando essa entrada também na Para questão fazer da a planta mapa memorial descritivo, né? e tá dando entrada lá na prefeitura, que o engenheiro, esse pessoal, eles têm mais contato lá, né? Com a Claro, com agilidade. certeza. Maravilha. Sr. Cláudio, Mas, então foi um doutor, prazer, tá? rapaz, eu só tenho que agradecer a Deus, assim, que os últimos anos da minha vida, eu só tenho bênção, porque você imagina, 50 anos aposentado, né, com o bombeiro, saí tenente-coronel, o casal de filhos gêmeos, Saulo e Júlia, você imagina uma coisa dessa, assim, depois de 50 anos, vi um casal de gêmeos, entendeu? E, Maravilha, assim, hein? e formado na universidade pública, estadual, e assim, já pós-graduado e exercendo a profissão sem ter essa pressa, assim, dessa correria, sem depender, né, de honorar para viver, graças a Deus. Então, assim, é só gratidão. E você pode ter Não, certeza maravilha. que eu, mais do que nunca, assim, eu sempre entreguei a minha vida a Deus, porque tudo que eu pensei, Deus está realizando. E a questão do imobiliário, você pode ter certeza que está sendo, assim, muito tentador. E está acontecendo. Eu não estou. Rapaz, você acredita que eu não estou procurando as pessoas que estão vindo a mim, que você acredita uma coisa dessa? Não, maravilha. Por isso que o imobiliário é maravilhoso, tá vendo? Você não tem que correr atrás de cliente. Brincadeira, tem que Não, correr mas olha atrás para sim, viu? você ver. Mas É, veja bem, eu conheço muita gente. Eu acho que as pessoas acabam relacionando por fato de eu ter sido bombeiro né, e aí ter trabalhado nessa parte de prevenção. Então, mas uma assim, coisa vai puxar a eu, outra, você vai ver. Você eu conheço regulariza um muita gente. imóvel, vai vir outros confrontantes, conhecidos, todos vão vir para o senhor regularizar também. Você vai ver. Vai Ah, acontecendo, se Deus quiser, tá bom? rapaz. Senhor Cláudio, foi um prazer falar com o senhor, tá? Seja bem-vindo a outro dia que o senhor queira tirar uma dúvida comigo aqui prática. Quiser trazer outros casos práticos outro dia, fique à vontade, tá bom? Não, eu tenho. Rapaz, Pode compartilhar com a sim. gente depois. Na semana que vem a gente conversa, que eu estou com outro caso aí da situação, esse já é particular. E aí, rapidamente, né? O que acontece? Há uns 20 anos atrás, meu pai, meu avô ganhou o uso capião, e aí o que acontece? Ele faleceu e ficaram, a demanda ficou para os herdeiros. Só que acontece que eu estou lá como os herdeiros, só que eu sou sobrinho, eu sou neto. Acontece, eu não sei quem foi que colocou o meu nome lá no processo. Está lá Cláudio Reginaldo e outros. Mas o que aconteceu? Em decorrência disso, o imóvel está parado, né? Foi feito, o juiz determinou que o cartório fizesse TTO, né? A matrícula tem lá a certidão. Só que aí o que acontece? Já tem 5 anos que o IPTU está em nome de quem? Meu. Nossa Senhora. Você está entendendo a situação? É Aí, agora, complicado, hein? aí eu falei, eu vou ter que estudar, eu já estou estudando, porque tem um pedido lá, você pode fazer, eu já vi que eu posso fazer esse pedido de transferência de titularidade administrativo, só que eu vou fazer via administrativo, né? Mas numa eventual negativa, eu vou ter que entrar com ação civil. Porque como é que eu vou Para ficar com esse imóvel tirar no do meu seu nome. nome, sendo que não está podendo vender? Tá um Pois imóvel é. que um não quer vender, minha tia mora lá, e quer dizer, não vai vender. Se O eventualmente imóvel tiver um problema, seu nome está no meio, né? exatamente, está lá como titular. Tá? Eu fui lá, rapaz, eu fui na prefeitura e está lá, Cláudio Reginaldo Santos Nascimento e outros. Só que o CPF que está constando lá do IPTU é meu. Não, tá Detalhe, errado. Detalhe que a dívida passada que estava no nome da ex, da mulher que perdeu, foi protestada já em dívida ativa. Nossa. Entendeu a situação? Eu fui lá Tem que correr atrás disso. rezando, fui lá rezando. Quando eu cheguei lá, a mulher falou: calma,
que a dívida ativa não está em seu nome. Eu falei, graças a Deus. Está em nome da mulher, que perdeu, né? Teoricamente perdeu os Uhum. capião. Acontece que a dívida está lá. Eu já fiz requerimento para poder prescrever os últimos, depois dos 5, né? Mas acontece dos 5 anos para cá, de 2018, 19, 20, 20, 19 dos 18 para cá, está em meu nome. Entendeu? Não, mas você tem que providenciar isso aí para tirar do seu nome. Não, já estou providenciando. Senão vai dar E aí, problema. você tem que entender como é que o direito imobiliário Tá está na sua puxando, vida, tá? e conjuntamente com o tributário, Com eu vou ter certeza. Isso é fato. porque, a situação, que complicado. Eu Não, falei, mas sem é. brincadeira uma situação dessa, Olha rapaz. só. Mas vai dar certo, você vai resolver isso aí, ficamos aqui à Não, disposição. eu Você vou pode contar resolver de uma comigo forma ou aí, de tá? outra, Precisar de porque alguma coisa. uma das Precisar de mandar coisas que alguma eu estou mensagem aí também. pensando em fazer é tentar vender lá, fazer uma incorporação lá o mais rápido possível, procurar algum imobiliário, algum amigo que tem imobiliário, para fazer incorporação, para poder Pra poder vender as tentar. unidades. Exatamente. E aí, logicamente, que eu vou ter a não só pagar os negócios, como também vou querer os meus honorários de advogado. Claro. Tem Entendeu? incorporadora até que paga o valor em unidades futuras. Sim, Você pode pegar até as unidades construídas já, né? Como forma de exatamente. pagamento do terreno. Exatamente. Mas é isso, senhor Cláudio. Foi muito bom conversar com o senhor, tá? Seja bem-vindo aí outras vezes também. Se o senhor quiser continuar na live, eu vou responder mais algumas Tá perguntas ok. aqui dos advogados. E a gente fica aqui à disposição, tá bom? Lucas, agradeço imensamente e também estamos à disposição, tá? Tanto a parte aí envolvendo aí o direito tributário, né? Que eu sou pós-graduado pela ESA-MG, né? Dentro daquilo que a gente pode estar aí ajudando aí a contribuir. E Maravilha. o direito imobiliário, você pode ter certeza que a partir de hoje aí já fui contaminado. Já estou puxando toda. Rapaz, o difícil foi isso, entendeu? Que maravilha. Não, Foi, consegui tirar alguém do previdenciário, ô Glória. você foi contaminado. Porque você acredita que quando eu estava na faculdade, eu fiz OAB penal. Na faculdade eu sonhava, Nossa, rapaz, com juros, sabe? E depois, quando foi passando o tempo, depois daquele juro lá mesmo do Bruno lá, que eu participei lá, que eu acompanhei, eu com o comercial, a gente estava lá, eu falei, sabe uma coisa, rapaz, que eu vi o promotor, o advogado batendo boca com o promotor, quase que o promotor passa nossa, aí não o dá certo advogado a não, né? peso. Eu falei, sabe uma coisa? Eu aposentado, Não, rapaz, isso aí não dá eu vou, certo não. eu quero Penal ir é para uma área, complicado. eu quero ir para uma área mais tranquila, eu quero ficar rico igual o doutor Lucas, rapaz. Eu vou estudar Deus te ouça. imobiliário. É isso aí. Doutor Um Cláudio, então foi um abraço, prazer. querido. Vou responder as outras perguntas aqui. Se o senhor quiser continuar na live aí, o senhor fica à Vamos vontade. Tá continuar assim. bom? Um abraço, Um senhor, abraço, viu? obrigado pelas Até mais. informações. Fica Fica com com Deus. Deus. Tchau. Tchau. Doutor, acho que o senhor tem que sair da live. Tá, Eu, só se, um eu, se eu momento. fechar aqui, eu acho que eu vou encerrar a live. Ah, peraí. Verifica se o senhor consegue aí. Peraí, só um momento. Como é que eu vou fazer? Aí, deu certo. Pessoal, vamos dar continuidade aqui em outras perguntas. Tem mais algumas perguntas aqui para a gente responder. Fica o convite aí para quem queira entrar ao vivo também, né? Em outras. Hoje, avançada a hora, a gente deixa para a próxima quinta-feira, para outros participantes. Mas deixa eu responder pelo menos mais duas perguntas aqui que eu recebi no Instagram. A doutora Sabrina perguntou o seguinte: Doutor Lucas, boa tarde. Primeiro, obrigado por compartilhar seus conhecimentos de forma clara e direta. Sem dúvida, aliás, uma dúvida prática. O cliente sofreu uma ação reivindicatória, porém infrutífera, pois a parte autora pediu desistência. Neste caso, o cliente tinha toda a documentação probatória da posse mansa, justa e pacífica do imóvel. Além de comprovar uma fraude da matrícula apresentada pelo autor. Este fato seria impeditivo para o uso campeão extrajudicial, já por ter sofrido litígio? Isso é uma excelente pergunta, tá? Porque é o seguinte, a característica de imóvel conflitante, né, que o provimento, o CNJ, na verdade, traz para nós, e o STJ confirma isso em jurisprudência, é que o imóvel tenha que ter havido uma decisão de mérito, tá?
aquela pretensão, ela tem que ter havido uma pretensão resistida e, no caso, tem que ter tido uma decisão de mérito. Se não houve uma decisão de mérito, que é o caso da doutora Sabrina, não há a perca da característica da posse mansa e pacífica, tá? Porque se a ação a pessoa pediu desistência da ação, não há que se falar em a perca dessa característica de posse mansa e pacífica. Então, sim, ele vai poder pleitear essa usucapião normalmente, sem mais complicações. É claro que o que eu falo aqui é baseado apenas nos elementos que os advogados me apresentam, tá? Tem que analisar o contexto por trás, tem que analisar os requisitos por trás aí, para verificar se realmente se não há nenhum outro impeditivo. Porque, veja, o requisito obrigatório para o usucapião extrajudicial é o fato de não haver litígio. E para o STJ, o fato do imóvel já ter sido processado, né, que já tenha tido um processo ali de uma controvérsia envolvendo o imóvel, desde que não tenha uma resolução de mérito, não há perca da característica de posse mansa e pacífica. Beleza? Ok? Vamos para a próxima aqui. Vamos só mais uma e a gente encerra por hoje e ficamos para a próxima quinta-feira. Lucas, me esclarece uma dúvida. Isso que é da doutora Noêmia. Lucas, foi no YouTube que ela mandou isso aqui. Lucas, me esclarece uma dúvida. O imóvel não tem matrícula, acredito que esteja dentro de uma transcrição de área maior. Nesse caso, o memorial será assinado pelos confrontantes possuidores, porque não tem o tabular. Os confrontantes não têm matrícula. Eu acredito que eu até respondi isso, não sei se foi para o Dr. Cláudio ou foi numa live passada, não estou me recordando. Mas, veja bem, o fato dos confrontantes não terem matrícula, não há nenhum problema, né? O provimento traz para nós aí, o provimento 65, ele traz para nós que devem assinar uma declaração os confrontantes titulares registrais ou ocupantes a qualquer título. Quando o provimento traz para nós ocupantes a qualquer título, ele não está querendo saber quem é proprietário daquele imóvel. Se tiver o proprietário, beleza, é ele que vai assinar essa declaração. Só que, se não tiver a condição do proprietário tabular, basta que assine esse ocupante a qualquer título, seja um locador, aliás, um locatário, seja um possuidor que não tenha seu imóvel regularizado, tá? Já vai cumprir o requisito aí que o provimento traz para nós e essa usucapião vai poder ser pleiteada, tá bom? E assim, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que a assinatura dos confrontantes, acho que eu falei isso aqui inclusive para o Dr. Cláudio, a assinatura dos confrontantes, ela não é obrigatória, tá? Ela supre um requisito da usucapião lá no registro de imóveis, que seria o procedimento de notificação desses confrontantes. Se você apresenta a assinatura dos confrontantes na planta ou num documento autônomo, maravilha, já cumpriu o requisito aí de assinatura dos confrontantes. Apresenta a certidão de matrícula de cada um dos confrontantes, juntamente com esse documento público, que seria a ata notarial com a assinatura deles, ou um documento particular, que seria uma declaração autônoma. Já vai cumprir o requisito de notificação dos confrontantes. Se notifica os confrontantes e eles não respondem, em 15 dias é tido como notificado e o procedimento vai seguir normalmente. Beleza, pessoal? Estamos encerrando então mais um 360 da regularização de imóveis. Caso você tenha interesse em entrar ao vivo aqui comigo, toda quinta-feira às 8 horas, você tem essa oportunidade de entrar ao vivo, me fazerem perguntas aí de casos práticos da sua advocacia, ok? Lembrando que na próxima terça-feira nós temos continuidade do projeto Caminhando pelo Provimento 65 do CNJ. Nós estamos no artigo 10º, tá? Iremos finalizar até o artigo 27º e te convido para estar participando desse projeto também, ok? Para vocês que estão me assistindo, tanto no ao vivo quanto no gravado, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos numa próxima. Valeu, um abraço.